A paz do Senhor, queridos, quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville. Nós vamos para mais uma aula sobre escartologia bíblica, tá bom? Nós estamos no final desses estudos. Você que está nos seguindo aqui pelo canal Momento Teológico, dá uma olhadinha lá nas nossas primeiras aulas, tá bom? Nós falamos de segunda vinda, nós falamos sobre arrebatamento, nós falamos sobre os sinais que antecedem o arrebatamento e hoje eu vou estar falando sobre o estado intermediário. É muitas controvérsias, tá bom? Muitas teorias sobre o estado intermediário. Eu vou estar trazendo aqui uma mensagem, tá bom? É bem verdade, de cunho pentecostal, escartológico pentecostal, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre aquilo que a gente acredita, o nosso credo propriamente dito, tá bom? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, diz assim, lê aqui na Bíblia aqui, que sejais irrepreensível em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que interessante, todos os seus santos. Essa mensagem aqui, ela vai estar mostrando que os santos de todas as épocas, eles virão com Cristo, tá bom? No arrebatamento. Em outras palavras, o espírito e a alma, ou como bem queira, o espírito mais a alma, deles se juntarão ao seu corpo na terra para a ressurreição, no abrir e piscar de olho. Eu li muito esse texto aqui, de 1 Coríntios 15, do 50 ao 52, que fala sobre esse abrir e piscar de olho no arrebatamento, né, da igreja. Então é exatamente isso que acontece. Mas e aí, pastor? O espírito e a alma dos mortos, aonde elas se encontram hoje? Em um lugar intermediário, tá? Aguardando, estão no estado intermediário, aguardando a ressurreição. Isso, separadamente, conforme a condição de cada pessoa, se salva ou perdida, tá bom? Consoante a explanação a seguir, que eu vou falar agora, sobre o estado ou a condição dessas pessoas, a gente bem sabe que todas as pessoas, ao morrerem, salvas ou perdidas, ficam sob o controle de Deus, tá bom, querido? Volto a repetir, salva ou perdida, elas ficam sobre o controle de Deus. Textos bíblicos para provar isso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, depois você pesquisa aí. Mateus capítulo 10, versículo 28, pesquise aí também. Lucas 23, 46, usei um texto do Antigo Testamento e 2 do Novo, tá bom? Para provar que todas as almas estão sob o controle de Deus, mas porém, os salvos são levados ao paraíso no céu. Texto, pastor, agora texto para provar isso. Filipenses capítulo 1, versículo 23, 2 Coríntios 5:8, 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, tá bom? Dá uma procurada aí, se eu for falar todos os textos aqui vai ficar muito longo, e não é o caso, tá bom? Nós temos uma teologia não muito longa, na verdade nós temos um tempo de aula não muito longo, tá bom? Então o que acontece? Eu dei os textos aqui, 2 salvos que vão para o paraíso, e agora eu vou dar os textos aqui, 2 ímpios que vão para o Hades, tá bom? Do hebraico aqui, Seon. O Hades aqui vem do hebraico Seon, e que tem por significado um lugar de tormento. Então a gente encontra textos para provar isso em Efésios capítulo 4, do 8 ao 10, Salmo 139, verso 8, Provérbios 15, 24, tá bom? Uma pergunta aqui que não quer calar. Os mortos em Cristo estão em estado intermediário ou já estão no céu? Uma pergunta aqui.
Então, vamos tentar responder à luz da Bíblia essa pergunta. Jesus, ao referir-se no céu, tá bom? Ou ao céu, em João capítulo 14, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, em suas palavras, ele vai falar sobre casa, ele vai falar sobre morada, ele vai falar sobre um lugar. São todas distintas no original. Então, o céu é inescrutável, é inefável para a mente humana na atual dimensão terrena que nós temos. Então ele tinha que colocar alguma coisa que encaixasse na nossa inteligência e na nossa mentalidade, tá bom? Isso daqui, quando a gente estuda a teologia de interpretação de textos, que a gente na verdade conhecida como exegese bíblica, a gente vai ver que existem certos textos bíblicos que ele tem um significado bem maior, bem mais amplo, tá bom? E ele é dado palavras simples para que a gente possa compreender muito bem isso, compreender no nosso ambiente que estamos vivendo hoje, tá bom? Pois bem, a mente humana não tem ideia, a mente terrena não tem ideia do que seria o céu, tá bom? Então, é tratado aqui de uma forma limitada, tá bom? Afetada e etc. Então, para a gente ter um entendimento de céu é casa, morada, lugar. Não temos a ideia como seja esse ambiente, a não ser pela Bíblia, né? Em algumas partes nós temos uma pequeníssima compreensão disso, tá bom? Apesar de se encontrarem na presença de Deus, os salvos ainda não foram transformados. Preste bem atenção nisso. No arrebatamento da igreja, aqueles que morreram em Cristo Jesus serão transformados. Tá vendo a diferença de que a gente pode até conhecer um pouquinho do... pastor, é rua de ouro, de cristal, mas paraíso a gente não entende nada. Entendeu? Paraíso. Então, até mesmo o céu, né? É algo inescrutável. Só quando nós chegarmos lá, nós vamos ter consciência da dimensão, né? Como diz um amigo meu, tridimensional de todas essas coisas, tá bom? Olha só que legal. Então, os mortos ainda não foram transformados. Isso acontecerá na ressurreição, 1 Coríntios 15, 51, na ressurreição, tá bom? O seu estado é similar ao daqueles mártires que morreram na grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, do 9 ao 11, vai nos dar esse entendimento aí. Esta passagem e a de Lucas 16, 25 indicam que o paraíso, né, que no paraíso os salvos são consolados. No paraíso é um local de repouso, um estado consciente e que se lembra do que aconteceu na terra. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então quem morreu em Cristo Jesus, ou por acidente, ou por morte, ou por enfermidade, mas morreu em Cristo Jesus, tem a promessa, ele tem consciência de tudo que aconteceu com ele, da dificuldade, da luta, da aflição, da doença, da enfermidade, do acidente que levou essa pessoa ao óbito, tá bom? Contudo, após o arrebatamento, estarão num sentido que a gente chama de plenitude. 1 Tessalonicenses 4,17 diz que esse estado de plenitude, de ressurreição, é estar sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor, tá bom? Nos tempos do Antigo Testamento, paraíso e Hades ficavam na mesma região. O conhecimento do Antigo Testamento dava a compreender que paraíso e Hades ficavam realmente na mesma região. Eram separados por um abismo intransponível. A gente verifica isso muito bem na parábola de Lucas, capítulo 16, 19 ao 31, que é a parábola é considerada por alguns parábolas, por outros não, tá bom? Do rico e do Lázaro, tá bom? Então, quando Jesus morreu, ele desceu em espírito a essas regiões e transportou de lá os salvos para o terceiro céu, tá?
esse terceiro céu, para entender essa transição de terceiro céu, claramente, faz-se necessário estudar Mateus capítulo 16, versículo 18, Lucas 23, 43, Efésios capítulo 4, do 8 ao 9 e 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 4, tá bom? Dentro dessa ordem, se você pegar esses textos nessa ordem, você vai verificar a transição, tá bom? Desse abismo que havia separação para o terceiro céu. É muito legal falar sobre isso, muito bacana. Dá uma olhada nesses textos aí que eu te passei, mesmo que você tenha que voltar o vídeo, e estuda ele, e você vai ver a possibilidade dessa transição. A possibilidade não, a execução dessa transição propriamente dita, tá bom? Quanto aos ímpios, eles permanecem no Hades. Nossa, é uma espécie, o Hades, preste bem atenção, o Hades é uma espécie de antessala do inferno, que não deixa de ser inferno, tá? E, infelizmente, é um lugar de tormento, Lucas 16, 23. Pastor, o inferno final ainda está vazio? Se o Hades é um local, se é um local onde é uma entreporta, o inferno, ele está vazio? Te digo com toda a propriedade que sim, tá bom? Embora em algumas passagens o vocábulo grego Hades tenha sido traduzido por inferno, uma questão de tradução incorreta, os estudiosos da Bíblia não devem se confundir, julgando que Hades e inferno sejam o mesmo lugar. Então tem que ter muito cuidado. Nem tudo aquilo que você lê no Almeida está numa tradução correta, ok? Muito cuidado. Tem muito lugar que está escrito inferno lá, mas a tradução por original é Hades. E Hades, no abismo, uma entreporta do inferno. Realmente o inferno original, biblicamente falando, é o inferno que é chamado Lago de Fogo, que vem do grego limes tos puros. Lago de Fogo. Isso sim é definitivamente o estado final do inferno. Tá bom? E nós sabemos muito bem, nós que compreendemos um pouquinho sobre escatologia bíblica, que o limes tos puros, que é o lago de fogo, ele só acontecerá esse julgamento no juízo do grande trono branco, isso depois do milênio. É considerado o último julgamento escatológico da humanidade. Tá bom até aí? Tudo tranquilo? Fica aí, não sai daí não, tem coisa boa, já vou terminar, mas tem coisa boa, aguenta aí. Em Apocalipse capítulo 20, do 14 e 15, fala-se de fogo eterno, o pus tor aione, e de tormento eterno, do grego kolás aione. Em Mateus 25, 41 e 46, já tem a tradução aqui de inferno para Guena. Em Mateus 5, 22, em Lucas 15, 5, também para Guena. Acerca desses lugares, Jesus disse: não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno. Agora sim, o inferno aqui, em Lucas, em Mateus 10, 28, está falando de Guena, a alma e do corpo. Preste bem atenção, a partir de agora, para você ter um entendimento. Até quando o inferno ou o lago de fogo permanecerá vazio? A gente entende aqui, compreendeu por A mais B, que o inferno original está vazio, tá bom? Então nós temos uma intercâmara no inferno, que é um local de tormento, tá bom? Dentro dos originais, mas o inferno verdadeiro e final, o limes tos puros, que é o lago de fogo. Até quando o lago de fogo vai permanecer vazio? Tá? Até o fim da grande tribulação. Seu povoamento se dará em 4 etapas. Vamos trabalhar essas 4 etapas aqui e finalizar essa nossa aula hoje. Primeira etapa do povoamento do inferno. Olha a mensagem de domingo. Anota aí, né? Vamos ver aqui. Olha a mensagem aqui saindo aqui. Quando é que o inferno vai ser povoado? Em 4 etapas. Nossa, quem quer ouvir uma mensagem terrível dessa? Quando Cristo vier à terra em poder e glória,
o anticristo e o falso profeta vão inaugurar o inferno. Isso é profético. Zacarias capítulo 14, versículo 4 e Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Então, futuramente, essas duas palavras proféticas se cumprirão. Segunda instância aqui, em seguida, os condenados do julgamento das nações irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O tormento eterno. Mateus, capítulo 25, 41 e 46. Vai falar sobre isso, tá bom? Os condenados do julgamento das nações. Terceiro, mais tarde será a vez do diabo e seus anjos irem para o lugar preparados para ele. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. É bem verdade que o inferno não foi preparado para ser humano nenhum. Ele vai para lá por desobediência, por não acreditar em Jesus como seu Salvador. Pega isso daí. Ninguém vai para o inferno porque bebe, porque prostitui, porque se droga, porque rejeita o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Pastor, eu aceitei Jesus, aceitei a salvação, então você vai abandonar as práticas. Não tem esse negócio de ser cristão e continuar vivendo práticas pecaminosas. Aquele que aceita Jesus de verdade e é transformado por esse Jesus, ele tem uma transformação radical de vida, tá bom? Vamos lá. Quarto e último, para nós finalizarmos aqui essa aula. Finalmente, após o juízo final, aquilo que eu falei aqui, o último julgamento da humanidade, todos os ímpios estarão reunidos no inferno. Onde é que está a profecia, pastor? Apocalipse, capítulo 20, versículo 15 e 21:8, tá bom? Acredito que a gente aprendeu muita coisa aqui hoje. Você que ainda tem dúvida, deixa seu comentário aqui no canal, tá bom? Deixa o seu comentário aqui para mim e a gente vai te respondendo aí, tá bom? Você que está assistindo essa aula pelo canal Momento Teológico, deixa o seu ok, deixa o seu comentário, faça o seu compartilhamento. Me ajuda para que o máximo de pessoas também obtenham esse conhecimento. Você que está vendo essa aula pelo Sola Escritura, é um grupo do WhatsApp lindo, maravilhoso, a qual eu posto também essa aula. Você que tem dúvida também deixa o seu comentário e nós queremos aqui juntos cooperar e aprender, tá bem? Tá bom, querido? Tá bem? Vamos aprender juntos, tá bom? Um abração, até a próxima aula, Deus te abençoe.